O que é comunismo? O que defendem e qual o programa dos comunistas? A União Soviética vivenciou uma experiência comunista ou socialista? China e Cuba são ou foram de fato comunistas, como afirmam os partidários da direita e da extrema-direita? É sobre o comunismo e suas experiências que falaremos neste vídeo. O termo comunismo remota à antiguidade. Platão, em seu livro A República, apresenta o modelo de uma sociedade ideal. Mas na sociedade comunista platônica, apenas as classes superiores faziam parte. Portanto, o povo não seria parte do ideal de comunismo pensado por Platão. Norberto Bobbio, em seu livro Dicionário de Política, afirma que é com a civilização cristã, na fase do cristianismo primitivo, portanto, do início do cristianismo, que surgem os primeiros ideais comunistas que consideram não apenas um grupo ou uma classe social, mas o conjunto do povo. Em uma das teses comunistas de pensadores cristãos, Santo Ambrósio, que viveu no século IV, atesta que a natureza criou o direito comum, ou seja, todos têm direito a tudo. E se a realidade é diferente, é porque usurpadores criaram o direito privado. Na Idade Moderna, um teólogo e pregador protestante, um pastor evangélico dos dias atuais, chamado Thomas Mann, que viveu entre os anos de 1489 a 1525, pregava o retorno ao comunismo primitivo, que caracterizou o surgimento do cristianismo e da própria fé cristã. Para Mann, a essência do cristianismo seria a humildade, a igualdade, a solidariedade e a divisão dos bens. Assim, em busca dos ideais comunistas, o pastor Thomas Mann liderou muitas das revoltas camponesas na Alemanha do século XVI. Em uma dessas, em 1525, o pastor evangélico e revolucionário comunista Thomas Mann, junto com milhares de camponeses, foram mortos. Para além dos ideais comunistas de Platão, ou da luta concreta do pastor Thomas Mann, outros pensadores também idealizaram a sociedade comunista. A exemplo de Thomas More em seu livro A Utopia, ou de Tommaso Campanella em seu livro A Cidade do Sol. Mas no que pese o histórico das ideias sobre o comunismo, é tão somente em meados do século XIX, a partir da realidade concreta da classe trabalhadora e das formulações teóricas de Karl Marx e de Friedrich Engels, que é delineado o comunismo como conhecemos na atualidade. A reflexão principal elaborada por Marx e Engels sobre o comunismo, no clássico livro Manifesto do Partido Comunista de 1848, tornou-se em um dos mais importantes e influentes tratados políticos em todo o mundo desde a sua publicação. No manifesto, Marx e Engels elaboram um programa político com o intuito de unificar as lutas de socialistas, anarquistas e comunistas. E de forma consciente, aponta para a construção das condições objetivas de superação, por parte da classe trabalhadora, da sociedade dividida em classes e, portanto, de todas as formas de desigualdades sociais que esta sociedade enseja. A sociedade comunista seria, assim, a etapa superior da própria evolução humana. Para Marx, a partir de seu livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, escrito em 1844, portanto, antes mesmo do Manifesto Comunista, o comunismo é a abolição da propriedade privada e da alienação humana. E, portanto, a verdadeira apropriação da natureza humana através do e para o homem. Segundo Marx, o comunismo é, assim, o retorno do próprio homem à sua condição de um ser social. No outro livro antológico, Crítica ao Programa de Gotha, escrito em 1875, Marx afirma que entre a sociedade capitalista e a comunista situa-se o período de transformação revolucionária de uma sociedade a outra, correspondendo também a um período político de transição, no qual o Estado é a expressão revolucionária do proletariado. Esse período transitório é o da Revolução Socialista, o período em que a classe trabalhadora controla o Estado. Mas veja, não se trata ainda do comunismo, mas do socialismo, caracterizado pela socialização dos principais meios de produção, planejamento do que será produzido com vista a atender às necessidades sociais da população, como garantir a alimentação, a moradia, a saúde, a educação, enfim,
a garantia das condições de vida com dignidade. Porém, nessa fase de transição, que é a fase da sociedade socialista, a divisão social entre as classes ainda existe e é materializada nas resistências contra-revolucionárias, que devem ser combatidas pelo aparato repressor do Estado, que agora está sob o controle da classe trabalhadora, diferente do que é no capitalismo. Ainda na crítica ao programa de Gotha, que é uma crítica feita por Marx ao programa do Partido Social Democrata Alemão, fundado em 1875, além da estratégia revolucionária, Marx trata da divisão e da apropriação das riquezas no socialismo e no comunismo. No socialismo, enquanto instância transitória ao comunismo, cada indivíduo receberia de acordo com o seu trabalho, enquanto no comunismo, com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os aspectos e o crescimento das forças produtivas que possibilitasse o aumento da riqueza coletiva, os indivíduos receberiam segundo suas necessidades. Nas palavras de Marx, a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras, e cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Assim, de forma bastante simplificada, a sociedade comunista pode ser caracterizada pela abolição da propriedade privada e coletivização dos meios de produção. Ou seja, todas as riquezas serão distribuídas de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Também pelo fim do Estado e do antagonismo entre as classes sociais. Na verdade, as classes sociais são extintas, pois não há distinção entre as pessoas, já que todos têm de acordo com o que necessitam para viver. Diante destas características, é que se pode afirmar que, mesmo os 70 anos de experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não foram suficientes para completar o processo de transição do socialismo para o comunismo. Isto se aplica também a outras experiências socialistas, como a da Revolução Cubana de Fidel Castro, de Camilo Cifuegos e de Che Guevara, e também da Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. E muito menos hoje, quando a China desponta como uma das maiores economias capitalistas do mundo. A questão que se coloca para o nosso tempo, diante da barbaridade ou da barbárie capitalista, quando, segundo dados da ONU sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, publicado em junho de 2020, nos diz que em 2019, cerca de 690 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Significa um aumento de 10 milhões de pessoas com relação aos números de 2018 e de 60 milhões quando comparado com os 5 anos anteriores. Ou ainda, quando, de acordo com dados divulgados em 2020 pela Oxfam sobre a concentração da riqueza, mostra que 2.153 bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, o que equivale a 60% da população mundial. Diante dos números, a questão que se coloca é saber se o comunismo ainda é desejável, se é possível alcançá-lo. É saber se o Manifesto Comunista, que orientou a luta vitoriosa de milhões de homens e de mulheres, ainda serve de referência para pensar as lutas do presente. É saber da viabilidade de atualização do Manifesto Comunista. Mas sobre o Manifesto Comunista e da possibilidade de sua atualização, nós falaremos no outro encontro nosso.